Olá! Partiu para mais um encontro, nesse momento em que a gente está dentro do evento da HSM+, fervilhando lá fora, e a gente aqui, ó, dentro desse quadradinho delicioso, com um convidado maravilhoso, que vocês vão adorar o nosso bate-papo, com uma energia que já chegou aqui contagiando, de Recife, importado de Recife para São Paulo. A gente está aqui com o Marcelo Santos, a gente está falando de um professor da SPM, diretor de produtos e que tem aí, ó, daqui a pouquinho vai estar dando uma palestra fantástica e que só pelos esquentas aqui a gente já viu que vai ter muita história para contar, tá? Então, para começar, Marcelo, aí essa a gente não tinha combinado, a gente brinca que assim, quem é Marcelo no que o LinkedIn não vê? Quem é você na fila do pão? Quem eu sou na fila do pão, gente? Acho que eu sou um curioso, eterno curioso, dentro e fora do ambiente corporativo. Acho que é isso que me mantém vivo em qualquer ambiente que eu circule. Eu não tenho ideias fixas, eu estou sempre tentando mudar a forma que eu penso. Na minha vida pessoal, na minha vida profissional, não sou uma pessoa viciada em trabalho. Já fui, burnoutei em 2018. E aprendi a reorganizar a minha vida, fazendo o trabalho ser uma parte da vida, mas não reduzo mais a minha vida a trabalho, tá, gente? Não recomendo para ninguém fazer isso, reduzir a vida ao trabalho. Então, acho que sou uma pessoa que aprendi a me relacionar com o trabalho, tenho vida fora do trabalho, e acho que a gente trabalha melhor quando a gente tem vida fora do ambiente corporativo. Concordo. Somos seres integrais, né? Bacana. Traz pra gente aqui, fala um pouquinho sobre o tema da palestra, né? Como já se falou, vai acontecer aqui um pouquinho, daqui a pouco, né? O que você vai estar trazendo? O que você vai falar lá? O que traz esse tema? Vou aqui adiantar para vocês em primeira mão, tá, gente? Ó, coisa boa, gente! Eu tenho estudos acadêmicos já há muitos anos, praticamente 24 anos, na área de comunicação, na área de comportamento, fiz mestrado e doutorado em semiótica na PUC São Paulo, estágios fora do Brasil, na Dinamarca e em Toronto, no Canadá, em comportamento, em departamentos de psicologia. E aí comecei a unir a área de semiótica, que é estudar a linguagem, a comunicação, com o comportamento, que é o objeto de estudo, né, da psicologia. Também tenho trazido alguns conceitos da antropologia, faço essa trinca, antropologia, semiótica e comportamento, né, expresso pela ciência da psicologia ou pelas ciências da psicologia, para ajudar a gente a entender como fazer uma gestão a partir de bases científicas e que ajudem a gente a, primeiro, identificar quais são os problemas na perspectiva de comportamento, comunicação e práticas culturais e a compreender com as ferramentas que a antropologia nos fornece, a comunicação nos fornece e a psicologia também nos fornece, como é que a gente pode remediar e mediar as relações no ambiente de trabalho para que a gente saia do conflito e produza ambientes, de fato, colaborativos, que não sejam colaborativos apenas na superfície, mas que, de fato, as pessoas elas construam confiança e consigam genuinamente inovar e produzir um trabalho com qualidade, inclusive qualidade de vida. E confiança é uma coisa que a gente só faz juntos, e isso é comunicação, não der liga. E aí, quando você pensa assim, a gente estava conversando um pouquinho antes sobre as gerações e o quanto que essa questão da linguagem, como é que a gente conecta? Porque, assim, enquanto liderança, não sei como é que você está na tua empresa, mas de quase todas as que eu tenho visto, a gente está com todo mundo junto no mesmo balaio, engrossando um caldo que intencionalmente pode resultar em muito caldo gostoso. Né? Muita coisa boa, mas a gente só que são várias gerações. E como é que a linguagem executa um papel de conexão e de bom proveito disso tudo? Infelizmente, o que a gente tem visto é que a linguagem não tem executado esse papel. Ela tem comunicação executado desafio na vida. o papel de ruído. Com qualquer gestor, pessoa gestora que você conversar, ou com o departamento de recursos humanos também, você vai ouvir que o grande problema da empresa costuma ser o quê? Comunicação. E por que isso acontece? Acontece porque a gente, primeiro, não compreende que ferramentas são essas e não conecta comunicação com comportamento e com cultura. Então, acho que uma primeira coisa para a gente aprender é que todas as pessoas são únicas, mas que as pessoas elas podem ser unificadas em grupos a partir da cultura na qual elas estão inseridas e que elas partilham e ajudam a construir. Então, pessoas da minha faixa etária, 40 mais, ainda que cada um tenha a sua história de vida, quem morou em Recife comigo nos anos 80
tem alguns traços culturais que são parecidos no jeito de falar, no jeito de pensar sobre o mundo, no jeito de refletir sobre como as coisas acontecem. E a comunicação, ela coloca para fora esses traços culturais, essas marcas culturais que vão sendo deixadas na gente, inclusive no ambiente corporativo. Não é por acaso que a gente fala tanto hoje de cultura organizacional. A gente entendeu, com a ajuda da antropologia, que as organizações de qualquer espécie, das ONGs, as empresas multinacionais, elas produzem, elas têm uma cultura falada ou não falada que guia a relação entre as pessoas. E o que é que a gente vê? É que quando chega, por exemplo, um jovem da geração Z para trabalhar numa empresa que está cheia de cabeça branca, a gente vai ter, antes de qualquer coisa, um choque que é cultural. Sim. São pessoas que vêm de países, de universos, a gente pode usar essa figura de linguagem. Diferentes. Totalmente. Os valores são diferentes, o jeito de ver a vida é diferente e, por consequência, o jeito de se comunicar é muito distinto. E quando a gente não tem, de modo intencional, deliberado, estratégias de comunicação para fazer essa tradução intercultural, o que é que a gente tem? Um choque de comportamentos. E aí a gente passa a ter o conflito imperando, onde a gente deveria ter o quê? A colaboração, a inovação, as mãos dadas pela organização. Todo mundo tem o mesmo objetivo, que é prosperar, fazer a organização prosperar. Quando isso não acontece é porque provavelmente a gente não está tendo uma comunicação que nos permita fazer uma tradução intrageracional. Isso é, entre duas gerações, para falar de faixa etária, muito diferentes, mas poderiam ser outras diversidades, Sim. poderiam ser diversidades religiosas, regionais, de qualquer tipo, né? E aí, quando você fala de intencional, vamos pensar assim, como o desafio da comunicação é a dor geral da humanidade. Da humanidade, Dá um né? exemplo. Como é que quando você fala assim de intencionalidade, o que uma empresa pode, às vezes, na ação mais simples, poder fazer para ajudar a servir de ponte, a fazer Boa. canais nesse sentido? Excelente provocação. Eu, como educador, aí há quase 25 anos, tenho visto muito a invasão das metodologias ativas nas escolas e universidades. Uma dessas metodologias ativas a gente chama de sala de aula invertida. O professor ele não vai lá e palestra. Ele simplesmente escuta perguntas das pessoas e, a partir dessas perguntas, é que o conhecimento se constrói. Então, um exemplo fácil, as lideranças fazerem o Ask Me Anything com alguma constância, eu fazer um workshop invertido, em que a pessoa liderada ensina, partilha algum saber que ela tem para o resto do time. Então, eu deslocar essa pessoa de um local que parece que é dado para ser subalterno. Então, eu tenho a liderança e tenho a pessoa liderada. Isso entra muito em conflito com o conceito que a gente tem, né, de liderança pós-heróica. A gente saiu do comando-controle e está no momento dessa liderança que ela tem que ser facilitadora, servidora. Então, eu acho que quando a liderança ela se coloca à disposição honestamente para ouvir as pessoas, estou fazendo um PDI, eu não tenho que ouvir só sobre a empresa, eu estou num one-on-one, é deixar a pessoa liderada e colocar as pautas que ela quer nesse one-on-one. E a gente conversar para além dessa questão que é imediata da empresa. Então é isso, eu usar a escuta, o que a gente chama aí na teoria né, de escutativa, tem 4 níveis, até a gente chegar na escuta generativa, que é o encontro desses universos, desses discursos, dessas visões de mundo totalmente diferentes e que, ao se acolherem e não entrarem em conflito, geram, por isso é o nome escuta generativa, algo totalmente novo. É só assim que a gente gera algo novo. Construído por todos, né? Construído por todos. É bem diferente. Acolhendo o dissenso. Gente, está tudo bem a gente discordar. O problema, que é o que eu acho que aí é um problema comportamental e a comunicação pode ajudar a resolver, e muitas vezes não ajuda porque a gente não sabe como usá-la, é que quando uma pessoa de uma geração como a minha, ela é contrariada por uma pessoa jovem, ela entra no modo agressivo defesa de comunicação, ou no modo passivo-agressivo. E a gente tem que buscar o quê? Uma comunicação assertiva e não violenta. E a mesma coisa a pessoa jovem. Eu conversava isso com alguns amigos um dia desse. Os jovens chegam muito afoitos, querendo mudar a organização com inteira. Muitas certezas. Muitas certezas. Esse valor aqui da empresa está errado, vamos trabalhar desse jeito. Muitas vezes eles até têm razão em vários pontos, só que eles têm que ter calma. A vida ela não é uma massa de modelar,
que a todo momento a gente vai lá e altera tudo. A gente está falando com pessoas que têm outros valores, que pensam de outro jeito. Então a gente tem que ter um pouco de paciência. Respira. Encontrar as boas estratégias para colocar as nossas sugestões, se a gente é um jovem da geração Z ou Alfa, que já está chegando aí também. E as pessoas das gerações mais velhas precisam compreender que eu não posso de saída achar que é uma agressão, achar que é alguém que quer trabalhar pouco, achar que é alguém que não tem uma relação séria com o trabalho, porque a pessoa vive o mundo do trabalho de uma maneira diferente de mim. Até porque isso é pré-carregar na linguagem um contexto que é meu. É um emocional que é meu que está dizendo que é agressivo. Porque às vezes a mesma fala para a Fabíola não foi agressiva. Né? E para mim eu me senti agredida. Né? Então o quanto de emoção eu carrego naquele contexto e isso vai dar um olhar totalmente diferente. Totalmente diferente. E aí tem assim, eu fico olhando... estamos falando muito sobre isso, sobre a comunicação não violenta, quantos anos ela está aí, a questão da empatia, a liderança servidora é uma teoria também já de muitos anos, né? Então, ou seja, tem todas essas informações, tem empresas como as nossas, né, que trabalham com isso, e eu tenho a sensação de que as empresas até vêm, fazem, contratam, e é muito bom esse primeiro passo aí, ou esse passo, que talvez nem sei se seria o primeiro, mas entendo que talvez ainda fiquem, né, nas organizações, nas ações internas, ainda no superficial, não dão um mergulho profundo, né? Aquela máxima, eu quero a mudança, mas não quero mudar, né? Então, você tem assim, algum desses seus trabalhos, você tem visto alguma coisa, ou nos seus estudos, em entender, assim, qual é o ponto de partida? Qual é o lugar que talvez precise realmente ser mudado, modificado? Por onde começamos, né? Porque você falou aqui muito bem, né? Vocês já se trouxeram aqui um contraponto. Uma pessoa mais experiente, uma pessoa jovem que quer mudar tudo, o outro tem que entender que aquilo não é uma agressividade. O que vem antes disso, né? Que nesse ponto é o que estamos, né? O que vem antes? Tem algum estudo, tem alguma coisa que você poderia trazer? Tem muitas coisas, né? A gente pode pensar, eu acho que isso é um clássico para quem pesquisa comportamento, essa virada que teve nos anos 2000 com a chegada do que a gente chama de competências socioemocionais ou soft skills. Então, saiu na capa da revista Forbes, nos Estados Unidos, que as pessoas não iam mais ser contratadas porque elas sabiam ler e escrever em inglês com perfeição e fazer cálculos complicados. Elas iam ser contratadas ou demitidas por comportamentos. E isso virou meio que uma pauta importante para a Unesco, para a União Europeia. Até aqui no Brasil, na BNCC, na Base Nacional Curricular Comum, a gente já tem as soft skills, como pensamento matemático, pensamento crítico, sendo colocadas. Então, quando a gente fala de comportamento, a gente não está falando de algo como uma hard skill. Você aprender a mexer num software, você aprender a fazer cálculos. A gente está falando do quê? De algo que só vai se externalizar no momento que o comportamento for solicitado. O que é que eu quero dizer? Eu converso muito que não adianta a gente fazer, e às vezes é o que os recursos humanos têm na mão, né? Uma avaliação conceitual para soft skills num processo seletivo. Ou mesmo num treinamento que você dá na organização. Fiz o curso aqui de comunicação não violenta, CNV. Depois vem o quiz. Isso não me diz nada. Por quê? Porque eu só vou saber se a pessoa internalizou quando no meio de uma discussão no trabalho a pessoa colocar CNV em prática. Então, o que é que eu acho que tem aparecido para mim em algumas consultorias que eu dou para gestores como algo muito relevante? É a gente entender que o aprendizado de soft skills, ele pode acontecer a qualquer momento da vida. Ele é, como a gente fala, o tal do lifelong learning, né? Ele é ao longo da vida toda e ele precisa ser monitorado de maneira perene. Então, os recursos humanos, os departamentos de RH, têm que apoiar os gestores criando rubricas de avaliação de comportamento para que esses gestores observem se aquilo que foi cobrado no processo seletivo e que vem nos programas de treinamento e desenvolvimento da organização está se presentificando ou não. E não digo isso como uma espécie de sensor, de ronda, que vai atrás das cabeças para demitir, mas é para a gente pensar o que podemos fazer, o que é que está ao nosso alcance para que essa pessoa desenvolva essa competência. E se ela externaliza que ela não quer desenvolver ou que não vai desenvolver, o desligamento pode ser a melhor coisa para a organização e para a pessoa, porque a pessoa não vai ser feliz lá, nem vai produzir bem lá, e a organização não vai prosperar com essa pessoa lá dentro.
Então, eu acho que a gente precisa discutir com mais profundidade o tema das competências socioemocionais. Virou meio que uma superficialidade, uma panaceia. Todo mundo começou a falar disso do dia para a noite. Vender muito treinamento que não serve para nada, inclusive porque boa parte desses treinamentos que são vendidos aí a rodo, parece pastelaria, a avaliação é conceitual, é prova objetiva, isso não me diz nada. Então, como é que eu avalio o comportamento? Avaliações procedimentais são treinamento e avaliações atitudinais são comportamentos mais complexos. O que é uma avaliação atitudinal? Eu frequento muito uma padaria aqui em São Paulo, famosa, 24 horas, eu vou lá, eu posso ter pedido 3 sanduíches, um pedaço de pizza e uma coca, que a pessoa vai chegar para mim e perguntar, que mais? O que mais você quer? Ela foi treinada para perguntar isso, para estimular o meu consumo. Então, isso é um treinamento. Isso eu consigo verificar na prática se esse treinamento está acontecendo. E o desenvolvimento? Eu preciso observar no dia a dia pequenas e grandes ações. Todo gestor e gestora deveria ter lá o seu dossiê detalhado de todas as pessoas que você lidera, com muita riqueza, guardar os resultados dos one-on-ones com visibilidade para a pessoa, por transparência, inclusive isso é muito importante. Ser muito generosa na hora de dar um feedback, ser propositivo. E aí, o que é que eu sinto bastante falta? Os gestores não costumam estar preparados para tudo isso. Então, a gente precisa fazer academias de gestores. A gente fala muito hoje de desenvolvimento de liderança. Mas eu acho que os programas ainda focam muito na parte de administração e pouquíssimo na parte de gerenciamento de recursos humanos, que deveria ser o core, né, a atenção, o lugar de atenção principal de qualquer pessoa gestora. A não ser que você seja uma liderança técnica especialista, o que existe, mas não é o comum, o normal é que se você é uma liderança, você passa o dia inteiro liderando pessoas através de quê? Escutativa, comunicação, gerenciamento de conflitos e por aí vai. Então, a gente às vezes, talvez fosse a sua expectativa que eu fosse tirar da cartola uma resposta mágica. Não, aqui não ela tem isso, não existe, não gente. tem receita de bolo, não. É uma realidade complexa, é difícil de ser enfrentada, tem que ser enfrentada todo dia e todo dia com ferramentas diferentes. Porque as pessoas mudam, porque a gente muda, porque os interesses da organização mudam, porque o mercado muda. Então é isso, estudar muito, ser muito humilde, saber que a gente sempre tem muito que aprender, inclusive com a pessoa liderada. Sabe? A gente às vezes tem essa arrogância de achar que o líder ou a pessoa que lidera tem que saber tudo, é ela que leva o time nas costas. Quem te preparou como líder foi seu time. Exatamente. Exato. Você quer saber se você performa bem? Olhe como é que é a performance do seu time. Equipe. É isso. E é desafio, e é tão interessante a gente pensar. E quando você foi falando do meu coração, eu falei, ai, gente, eu tenho... A gente sabe que o desafio, que assim, a liderança hoje tem que dar conta de processos, tem que dar conta de resultado, tem gestão, tem uma série de coisas. A gente, há pouco tempo atrás, criou uma ferramenta que chama Diário de Líder. Que legal. Que é dentro de um processo, entendendo que, por exemplo, as ferramentas hoje, a gente precisa usar ferramentas para também ajudar o líder a dar conta, porque é muita expectativa em cima deles, né? E o quanto que ter um lugar que você faça essas anotações, que você possa ter um campo de registro, de evidências de comportamento, que possa ser bacana para que eu possa me retroalimentar enquanto líder e te alimentar enquanto colaborador, para também a gente poder ter um processo de feedback mais sustentável, porque a gente ainda, enquanto tivermos empresas onde o feedback for vazio, a gente não vai evoluir nas relações. E a gente acabou criando, dentro de um sistema que a gente tem, dentro da USRH, a gente tem o espaço, onde exatamente porque a memória da gente é curta. Muitíssimo curta. Muito E seletiva. Seletiva. E ela vai assim, hoje eu lembro do que a Fabiola fez, mas às vezes o que ela fez hoje não vai ser agora o meu momento de significado, de trazer. Se você vai fazer uma avaliação, por exemplo, de desempenho que é semestral ou anual, você vai estar com aquilo que está fresco, aquilo que acabou de ser feito. Inclusive, eu falo que tudo que a gente conversou aqui sobre as lideranças se aplica às pessoas lideradas. Sim. Então, elas têm que ter empatia com as suas lideranças. Eu, inclusive, escrevi sobre isso, ainda não saiu na HSM, mas vai sair. Que a gente fala muito de academias de lideranças e a gente tem que criar academias de pessoas lideradas. Verdade. Então, a pessoa tem que fazer o dossiê dela, entender o que é que foi combinado entre ela e a liderança e deixar, tá aqui anotado que você vai me cobrar no meu PDI, te dei tal feedback, entender que a pessoa que a lidera também tem vida, também tem problemas e tem empatia. E que não é um super-homem, é uma super-mulher. Porque se cobra muito isso, né? Que a pessoa que lidera, ela tenha um coração de mãe
gigantesco e exercite a empatia 24 horas por dia. Eu sempre falo para as pessoas lideradas, essa também é uma obrigação sua, porque a gente vive em sociedade. E a gente tem que entender que, às vezes, a pessoa não é que ela foi nada sobre você. Não. Ela não estava num dia bom. Ela é humana, acontece. passa sangue nessa veia. Ela é humana. E é por isso que eu digo que a comunicação é tão importante. É uma prática que eu tenho adotado. Se eu estou de cabeça quente, e eu fico como todo mundo, se às vezes eu estou numa reunião e eu não estou feliz com aquilo que está sendo comentado, e eu sei que se eu falar, eu vou ser uma pessoa agressiva, caso eu não tenha que dar a decisão naquele momento, eu não dou. Eu falo, gente, eu vou refletir e amanhã eu trago para vocês a minha perspectiva. Tenho feito isso com muita frequência. Livre, é tão leve isso. É tão leve, porque a gente vem de uma cultura, a gente vai precisar... Eu falei que a gente podia ficar com as 2 horas. A questão, a gente ainda tem um espaço de liderança que exige muito de que a gente tem que dar todas as respostas, de que para alguém, né? Para a gente estar num lugar de suposto saber, e isso é penoso para os líderes. E isso transforma líderes na inter-relação e na comunicação com uma comunicação mais pesada. Por que será que os jovens não querem ser liderança, gente? Que é um Eles olham para a vida das hoje, pessoas que é um são lideranças, né? Então fala, eu quero não ter vida, tá tomando sei lá quantos remédios que eu não precisaria tomar, não ver meu filho ou minha filha crescer. Nas férias está com um device trabalhando, é isso? Não, esse Deus me livre. Né? Inclusive, se a gente fala da geração Z, muitas dessas pessoas presenciaram na pandemia os pais e mães, enfim, as pessoas que colocavam a comida em casa, sendo às vezes desligadas de maneiras que não foram muito humanas. Aí falam, eu vou me comprometer nesse nível com uma organização. Mas a organização ela está comprometida comigo? Olha o que aconteceu com meu pai e com a minha mãe. Será que vale a pena entregar a minha vida para uma organização? E aí, para um recadinho, a gente fala sempre que tem, na hora de se despedir, tem um recadinho do coração. Como no mundo de tanta ferramenta, usá-las em prol da comunicação? Eu acho que a primeira coisa, gente, é parar com esse fetiche de ferramenta. As melhores ferramentas estão aqui. Eu acho que planilhas e sistemas são importantíssimos, até pelo que tu falavas, é um volume, né, de dados e fatos absurdo que a gente tem hoje, mas a gente tem que parar de achar que a ferramenta resolve o problema. Vou dar um exemplo, falando do governo, que aí eu não comprometo nenhuma organização. O governo tem essa mania de, às vezes, falar, agora tem o cidadão digital, a carteira digital, o serviço é digital. Mas o problema continua, porque eu não mexi no problema, eu só criei uma ferramenta. Então, eu tenho que pensar se... Vou dar um exemplo de uma mentoria que eu fiz com um gestor, deve ter 1 mês e meio ou 2. Ele estava com um problema seríssimo de gestão de tempo. E aí já tinha tentado Trello, Kanbanize, Asana. Eu falei, eu acho que não é um problema de ferramenta. Acho que é um problema de outra ordem. E aí, assim começou a mentoria. Ele, de fato, entendeu que colocasse a ferramenta que se colocasse, o problema ia perdurar, porque ele era indisciplinado para ir olhar lá os boards e seguir o que estava planejado. Então, era uma pessoa que gostava de trabalhar de uma maneira muito freestyle. Então, primeiro perguntar para que eu estou trazendo a ferramenta, que dor ela vai resolver. Muitas vezes não é a ferramenta. Então, vamos prestar atenção. Ferramentas não são varinhas de condão, gente. Ainda humano, falar o que precisa no tete-a-tete, aquilo que é por e-mail, mas criar momentos de espaços para isso faz toda a diferença, assim. E a ferramenta é só meio. Isso mesmo. É só meio. Gente, que alegria! Que alegria, que alegria! Adorei! Eu também. Obrigada. Gratidão pelo seu tempo. Obrigada por, no dia de uma palestra, dentro de um evento, você dedicar seu tempo para vir aqui, para nos dar, né, nos presentear com esse bate-papo delicioso. Foi uma alegria te conhecer. Muito, 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 muito. Obrigado a vocês pelo espaço, pela oportunidade, gente. Um abraço. E até breve. Até breve. Até breve. E, ó, aguarde próximos, hein? Vamos lá.